O vereador Benedito Roberto Meira falou sobre os prejuízos do Código de Obras e da Lei de Zoneamento para a questão da atração de empresas e ocupação do centro da cidade. Nós temos não só a Lei do Zoneamento, nós temos também o Código de Obras, que também, embora ele tenha sido atualizado recentemente, ele não deixa de ser um entrave. Por quê? Porque os imóveis na região central, eles são muito antigos. Os imóveis na região central normalmente ocupam terrenos pequenos. Então, se você for, por exemplo, obedecer aquilo que o Código de Obras preconiza, por exemplo, a rampa de acessibilidade para poder adentrar um imóvel, quando você não dispõe, por exemplo, só tem lá 2 ou 3 degraus, a inclinação da rampa, se você for fazer de acordo com o que o Código de Obras diz, você praticamente ocupa o terreno todo. Então, praticamente você inviabiliza qualquer tipo de negócio naquele local. Além disso, a Lei de Zoneamento ela é muito antiga, ela foi concebida em 1982, ela tem uma infinidade de retalhos, ela foi retalhada ao longo desses anos, mas ela precisa ser revista como um todo. Vou dar um exemplo para você. Recentemente, um cidadão foi montar aqui uma clínica médica. O que é uma clínica médica? Uma clínica médica, ele vai atender pacientes e vai fazer alguns exames, como, por exemplo, uma ultrassonografia, como, por exemplo, um exame lá nos seus olhos, numa oftalmologia e tal. Isso é uma clínica médica. E naquela rua especificamente, naquela quadra, bem na rua Virgílio Malta, se eu não me engano, não podia montar a clínica médica naquela quadra. Na quadra seguinte já podia. Aí o que podia montar naquela quadra? Um consultório médico. Qual a diferença de um consultório médico para uma clínica médica? A clínica médica além do atendimento médico, você tem alguns exames que normalmente é feito, alguns procedimentos. Nada cirúrgico, nada disso. E o consultório médico é simplesmente uma entrevista entre o paciente e o médico. Então, para o consultório pode, para a clínica médica não pode. Então, às vezes o cidadão é inviabilizado o negócio daquele cliente, daquele munícipe, porque a Lei de Zoneamento não permite. Há exemplo também da padaria. Tem alguns lugares em que há necessidade de implementar, de criar, de ter padaria num determinado local. Aí você vai lá ver a Lei de Zoneamento, não pode porque padaria é classificado como indústria. E por ela ser classificada como indústria, a Lei de Zoneamento não permite. Então, o que precisa ser feito? Uma grande revisão na Lei de Zoneamento. E isso também é uma das promessas do prefeito Gazeta, quando da sua eleição, em destravar o município. Não é simplesmente a expansão do perímetro urbano, a Lei de Zoneamento como ele fez, a Lei de Zoneamento não, a classificação de zona industrial e comercial em alguns pontos. É preciso nesse momento, atualizar a Lei de Zoneamento. Caso contrário, você impede que muitas empresas, muitas pessoas implementem seus negócios. É bem diferente de um shopping center, porque um shopping center hoje, ele praticamente está todo regulamentado. Então, você vê a taxa de desocupação do shopping center de 3%. Aí você vê a taxa de desocupação na região central é de 10% em razão da crise econômica e de mais 20% porque o negócio é inviabilizado, ou seja, a cada dia que passa, você inviabiliza a região central, ou seja, você degrada a região central, porque o desinteresse aumenta, e aí você privilegia determinados setores. E está errado, nós temos que privilegiar todos os setores. Bauru tem uma vocação para comércio e para serviço. Então, essa vocação deveria ser a prioridade do prefeito municipal, ao meu ver.